Olá, pessoal do sétimo ano. Estou aqui então hoje com mais uma videoaula de geografia. E continuando o nosso assunto da semana passada, onde nós começamos a ver sobre população, sobre densidade demográfica. E hoje nós vamos ver o que significa alguns índices importantes para entendermos essa população, para entendermos melhor a população como ela está distribuída na superfície da Terra ou como ela está distribuída no nosso país. Então nós vamos começar aqui vendo o que significa então taxa de fecundidade. Quando eu falo taxa de fecundidade, é o número de filhos por mulher. Olha aí, é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo. A taxa de fecundidade, então, consiste em uma estimativa do número de filhos, médio de filhos, que uma mulher tem ao longo da vida. Nós podemos perceber nesse gráfico aqui, olha só, a evolução da taxa de fecundidade no Brasil. Olha só, no ano de 1940, a média de filhos para uma mulher era 6, a média de filhos. Em 1970 já passou para 5, 1980, 4, 1991, 2, 2000, 2 e agora 2010, 1,9, Então, a média de 2 filhos. Essa é a média que nós temos hoje, atualmente, no nosso país. Isso aí vocês podem perceber na família mesmo de vocês. Às vezes, os bisavós de vocês tinham o quê? Muitos filhos, 5, 4, 6 filhos, ou até mais. Por quê? Porque a taxa de fecundidade era alta. Hoje, as mulheres estão tendo menos filhos. E aí nós vamos ver o que levam, então, essas mulheres a terem menos filhos. O que está acontecendo? Por que essa taxa de fecundidade está diminuindo? Então, olha só. Então, existem fatores que vão levar a essa queda na fecundidade. Por exemplo, a redução do trabalho familiar. Essa era uma prática comum no meio rural. Consistia em ter muitos filhos para exercer atividades nas propriedades rurais. Assim, a família não precisava pagar um trabalhador assalariado. A vida nas cidades exigia maiores gastos. Então, o que era a intenção da família? Ter vários filhos para que esses filhos pudessem continuar a ajudar, nas atividades agrícolas, nas atividades rurais. Queda do número de casamento precoce. Vocês podem perguntar aí os avós de vocês, os bisavós, que o quê? Que antes se casavam muito novo. A realidade rural das pessoas que moravam na fazenda promovia o casamento entre as pessoas mais jovens. Hoje as pessoas demoram mais a casar. Custo com o filho é um outro fator também que leva a essa queda da fecundidade. Hoje, para ter filhos, filho fica o quê? É um custo que se tem. Oferecer uma boa qualidade de vida e educação a um filho no contexto urbano requer elevados gastos financeiros, como, por exemplo, na educação, na saúde, alimentação adequada, entre outros gastos. Devido a esse fator, os pais então começaram a planejar mais o número de filhos, adequando-se ao orçamento familiar. Então, é outro fator que levou à queda da fecundidade, que foi o alto custo com o filho. Outro fator também que leva à queda da taxa de fecundidade foi a mulher começar a trabalhar, a mulher profissional. Porque com a urbanização, a mulher então começou a contribuir no mercado de trabalho. Com isso, não encontrava tempo e nem recursos para ter muitos filhos. E esses passaram para o segundo plano, uma vez que a prioridade era manter o emprego e ajudar na composição do orçamento familiar. Outro fator, que leva também, então, são os métodos contraceptivos, os métodos anticoncepcionais. Hoje nós temos vários métodos contraceptivos aí, pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, o DIU, camisinha. Então, são vários métodos que são utilizados que impedem, essa elevação da taxa de fecundidade.
Então, nas cidades existe maior circulação de informações, facilitada pelos meios de comunicação e pelos próprios médicos. Nesse contexto, surgiram procedimentos que impediam a gestação, algo que não ocorria em áreas rurais. Então, esses são os fatores que levaram, então, a essa queda na taxa de fecundidade. Certinho? Continuando, então, outro fator importante para a gente saber é o quê? A taxa de natalidade. É o número de pessoas nascidas vivos em permilagem, ou seja, número de crianças nascido a cada 1.000 habitantes. Qual o número de pessoas que nasceram a cada 1.000 habitantes? Tá? Então, aqui também nós temos um gráfico mostrando nessa taxa de natalidade, né, que também, nessa taxa de natalidade, nós vimos ali, se a fecundidade diminuiu, a natalidade também, né, que é o número de nascimentos. Então, ela também entrou em queda. Depois, nós temos a taxa de mortalidade, né, o número de mortes que aconteceu por cada 1.000 habitantes. Então, taxa de mortalidade é o número de mortes e falecimentos que ocorreu a cada 1.000 habitantes. Taxa de natalidade, número de nascimento a cada 1.000 habitantes. Mortalidade, número de mortes a cada 1.000 habitantes. Certo? Então, isso é a taxa de mortalidade. Também nós podemos perceber que ela o quê? Também está em queda. Ela teve uma queda maior aqui no ano de 1970 a 1980. Por que essa queda maior aqui? Olha só, era 13, né? 21 aqui em 1950 e baixou desse tanto. Foi o quê? Foi um investimento que se teve na saúde, descobrimento de vacinas, né, de remédios. Tudo isso influenciou para o quê? Para diminuir a taxa de mortalidade. Hoje nós temos o quê? Uma expectativa de vida melhor do que anos atrás. Então, a queda de mortalidade, olha só, a partir dos anos 40, que foi um momento marcado pelo surgimento de diversas vacinas e técnicas de tratamento de doenças. Além disso, as pessoas tiveram maior acesso aos serviços sanitários e médicos. Sendo assim, ocorreu uma melhoria na qualidade de vida. Então, com esses investimentos, né, na saúde, evitando várias doenças, o que aconteceu? A qualidade de vida da população melhorou. E aí, então, houve uma queda na taxa de mortalidade. Implantou, então, algumas medidas. Índice de mortalidade diminuiu, enquanto as taxas de natalidade se elevaram. Diante desses dois fatores, houve um crescimento da população. Por quê? Por que houve esse crescimento da população? Porque nós tivemos o quê? A natalidade aumentou, né? E a mortalidade, ela diminuiu. Então, aí nós temos o quê? Mais pessoas nesse país. Mais pessoas aqui no Brasil. Depois, nós temos aqui o que significa crescimento natural ou crescimento vegetativo. Né? Então, quando eu falar crescimento vegetativo, é o quê? É a diferença. Eu vou pegar a taxa de natalidade, ou seja, quantas pessoas nasceram em um país, menos a taxa de mortalidade, quantas pessoas que morreram naquele país. Certo? Isso vai ser o quê? A taxa de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Certo? Positivo, quando o crescimento de um país é positivo, quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. Negativo, quando a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade. E nulo, quando a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade. Certinho? E por último, nós temos então a expectativa de vida. O que seria essa expectativa de vida? É a média de anos em que a população vive dentro de um país. Né? Então, olha aí, corresponde à quantidade de anos que vive em média a população. A expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer é o número aproximado de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver, se mantida as mesmas condições desde o seu nascimento. Então, essa expectativa de vida nós podemos ver, né, principalmente nos países mais ricos, mais desenvolvidos, que investem em saúde, educação, lazer, essa expectativa de vida é maior. Né? Então, quanto melhor as condições de vida dentro de um país, melhor a expectativa de vida. Certinho?
Então, um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Bye, bye.